Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Hoje nós estamos começando o programa número 26. Hoje é dia 14 de janeiro de 2019. Em primeiro lugar, antes de mais nada, gostaria de agradecer toda a audiência aí que tivemos em 2018, na nossa primeira temporada aí do programa. E esperamos que você esteja gostando da história do aquarismo brasileiro que a gente está procurando contar ao longo dos programas, para que você tenha uma noção do que aconteceu nos últimos 30 anos sob o olhar, sobre a convivência, sob a participação da revista Aquarista Júnior nessa história toda. O interesse nosso sempre foi voltado a projetos, a ideias, a atividades, a envolvimentos que ligassem alguns setores do aquarismo para que todos eles conseguissem se conciliar numa forma de didática, vamos chamar assim, né? Tanto que a gente foi criando ao longo dos anos várias ações, tanto na área ambiental, ecológica, educacional, aquela coisa que eu já falei nos programas anteriores. É bacana para você acompanhar a história do aquarismo brasileiro, que você acompanhe todos os programas. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui no programa número 26. Assista os anteriores para que você possa ter a sequência dos fatos e dos acontecimentos que foram importantes, foram essenciais para a prática do aquarismo que hoje se pratica no Brasil e em todo o mundo até, né? Então a história do aquarismo brasileiro hoje, ela está no ano de 1992. Então, como eu falei no programa anterior, já completamos 4 anos de revista desde o lançamento, em janeiro de 88. E eu queria falar algumas coisas, separei alguns assuntos que a gente foi fazendo ao longo desse começo de 1992. Lembra que eu falei nos programas anteriores que nós criamos o projeto do Clube do Criador, da Cooperativa dos Pequenos Criadores, todas ações que pudessem colaborar com a piscicultura ou com a criação de peixes. Tanto ornamentais, claro, como até peixes de consumo em geral, né? Que a gente acreditava que pudesse, vamos dizer, dar uma colaborada, que a revista Aquarista Júnior poderia dar uma colaborada. E tudo aquilo que a gente tinha de teoria, vamos dizer, de técnicas e táticas de criação de peixes de consumo que pudessem ser absorvidas pelo criador de peixes ornamentais e que alguns itens, algumas ações pudessem ser feitas, né? Vamos dizer, em escala menor, claro, né? Em tanques menores, aquela coisa toda, mas que pudessem ser aplicáveis no aquarismo também. Então eu queria falar o seguinte, quando foi em fevereiro de 92, nós lançamos, lembra que eu falei nos programas anteriores, nós tínhamos lançado anteriormente o curso de aquarismo de água doce por correspondência, depois lançamos o curso de aquarismo marinho por correspondência, e quando foi em fevereiro, nós lançamos o curso de piscicultura por correspondência. Então era o chamado CC3. Tá legal? Por correspondência mesmo, cara. Hoje é difícil imaginar isso com essa tecnologia toda sei lá, de você poder enxergar o professor na tua frente, ao vivo, através de Skype, através de teleconferência, através de telefonema que você vê a cara da pessoa. Mas o que acontece? Em 92 existiu essa possibilidade da gente lançar o curso de piscicultura por correspondência, tá legal? Até os dias de hoje ele existe, né? Se você quiser adquirir é só entrar em contato com a gente. E o que acontece? São dicas de piscicultura geral, mas que podem eventualmente ser aplicáveis em algumas, vamos dizer, algumas partes, algumas ações ligadas aos ornamentais. Por quê? Porque a nossa ideia sempre foi fortalecer esse lado do criador. Tanto que eu anotei até umas datas aqui, né? Você lembra que eu falei que a revista, desde agosto de 2005, ela tem uma seção que chama Copec, que é uma seção dedicada aos criadores. Já são até hoje, eu marquei aqui, ó, 60 colunas publicadas, entendeu? Então deixa eu ver se eu pego aqui, ó, só para você ter um exemplo, né? A página 8, papapi. Ó, essa é a coluninha Copec. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo um númerozinho que tem aqui também, ó?
é o item da dica que é dada. E até hoje, então, foram dados 139, eu marquei aqui, 139 informações em 60 colunas na revista, com dicas de criador. Então, dicas práticas sobre como você pode pensar em algumas receitazinhas de criação e dicas para você ter sucesso na criação de peixes, tá? Então a ideia foi fortalecer a piscicultura brasileira como um todo na época, né? Foi fortalecer também a ideia que começou a ter no Brasil muito essa coisa de pesque pagues, hoje em dia chamado de pesqueiros, aquela coisa toda, em que a gente também achava que se você imaginar um tanque grande de pesqueiro, nada mais é do que um lago, nada mais é do que um aquário. Então, as dicas aquarísticas, técnicas de aquariofilia, poderiam ser aplicadas na condução de um lagão grande, de criação ou de manutenção de peixes, por exemplo, num sítio, aquela coisa toda. Então, em fevereiro de 92, surgiu a ideia do curso por correspondência e que até os dias atuais ele acaba sendo muito, muito querido pela turma do pessoal que vou dizer, que se interessa por essa área, tá legal? Também em fevereiro de 92, nós lançamos também uma coisinha que eu queria falar. Lembra que a gente sempre teve a ideia de apoiar coisas que pudesse fortalecer aquele papo de criança aquarista ser um foco da Aquarista Júnior, né? Então o que acontece? Desde o começo da revista, criamos aquela coisa do clube Aquaristinha, onde as crianças visitavam locais como se fosse um grupinho de escoteiro. Criamos o boletim, boletim não, né? O suplemento nas revistas 22 e 23, suplemento que começou a chamar Aquaristinha. Mais para frente, você vai ver que em 92 mesmo, em setembro, mais para frente, né, na história, nós lançamos o Guia Prático Aquaristinha. Então, o que acontece? Quando foi em fevereiro, nós lançamos um caderno de pesquisa que eu chamei na época de PQ5, Caderno de Atividades do Clube Aquaristinha. Deixa eu folhear ele aqui, ó. É uma série de atividades que eu fui separando de livros, de coisas ligadas a temas educacionais que envolviam o quê? Atividades para as crianças. E eu tentei formar tudo envolvendo ações, ou ações não, vamos dizer, dicas não também, como dizer, atividades ligadas aos peixes, vamos dizer, os peixes, a vida aquática, aquela coisa toda. Então, se você tinha um liga-ponto, às vezes era um peixinho indo atrás de uma toca. Se você tinha um caça-palavra, era ligado a coisas aquáticas. Então, quando foi em fevereiro, lançamos esse cadernão de pesquisa PQ5, que na época chamamos de atividades do Clube Aquaristinha, tá legal? E que até os dias atuais o pessoal solicita para nós. É um cadernão mesmo, esse aqui é o original, tá? Então a gente tira a cópia, né? Coloca aquele espiral, né? Como se fosse um espiralzinho, a capinha plástica, né? Transparente, uma capa no fundo, uma contracapa no fundo, de plástica também mais escuro. Isso daqui, o que acontece? Foi realmente a alegria da criançada na época e até os dias atuais tem sido para aquele pai que quer o quê? Oferecer para a criança alguma atividade, alguma atividade braçal ou realmente, vamos dizer, uma interação que possa ter com atividades de escrever, de pintar, de fazer dobradura, de recortar e fazer uma colagem, entendeu? Então esse cadernão de pesquisas, criado em 92, em fevereiro, foi a alegria da criançada da época, tá legal? Deixa eu falar também uma coisinha que aconteceu em março de 92. Lembra que eu falei que a gente vinha lançando, além das revistas, que é a edição bimestral, a série de guias práticos Aquarista Júnior. Quando foi em março, nós lançamos o guia prático Molinésias, tá vendo? Criação de Molinésias, tá legal? Um livrinho que até hoje, se você tiver interesse, está à disposição aqui com a gente, tá legal? Dicas, informações de como ter, como manter, como
colocar no aquário, como cuidar dela, o que ela come, o que ela gosta, quais vamos dizer, os companheiros legais para o aquário, tipo de água, tipo de iluminação, se a temperatura é assim, assado, entendeu? Se pode reproduzir, como reproduz, entendeu? Qual que seria a técnica ou a receita para você fazer uma criação delas? Puxa vida, ela come os filhotinhos? Vamos separar os filhotinhos? Pô, mas como que vamos separar os filhotinhos? Vamos colocar a fêmea quando tiver gravidinha numa criadeira? Ou não, isso aí, não vou fazer isso, vou colocar muita planta solta para que os filhotinhos acabam, vamos dizer, ficando escondidinhos entre as plantas até ganharem um certo tamanho e até se misturarem com os jovenzinhos, com os adultos. Então o que acontece? O Guia Prático Molinésias surgiu para quê? Para ajudar o aquarista a conhecer melhor as molinésias. Entendeu? Você vê que até hoje nós lançamos um guia, além do básico, que é o número 4, né? Além do número 1, vou dizer, o aquário marinho. Nós lançamos sobre o lebiste, sobre o beta, que eu já falei. O número 5 sobre o bandeira e disco. O número 6 sobre o king. O número 7 sobre a carpa. E o número 8 é sobre as molinésias, tá legal? Então, receita de manutenção e criação. Precisando de receitas, opa, tamo aí, tá legal? A história do aquarismo também, uma coisa que eu separei aqui, a gente quando foi no dia 10 de março de 92, lembra que eu falei que quando foi em outubro de 91, nós inauguramos a sede aqui do Centro Cultural Aquarista Júnior, que é o nosso grande museu, o nosso laboratório de estudos e pesquisas. Entre 91 e 2001, ele ficou aberto para as visitas das escolas, principalmente as escolas infantis. De 91 até 91 até 2001. A partir de 2001, ele acabou se transformando pela necessidade da época, né? Começou a se transformar mais num local onde a gente começou a fixar mais essa ideia de pesquisas e avaliações e constatações de produtos, equipamentos, alimentos para os peixes. Então tornou-se o grande laboratório de apoio das ações que a revista faz, tá legal? Mas quando foi no dia 10 de março, uma lembrança que dá para lembrar, a gente assinou uma carta minuta, que ele chamava assim, com a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Isso foi em março, vou até ler aqui, ó. Que a Prefeitura nos procurou, Prefeitura Municipal aqui de São Bernardo do Campo, para viabilizarmos um projeto de aquário no Parque Temático da Cidade da Criança, que até hoje existe, tá legal? Esta ideia, infelizmente, não se confirmou, apenas apesar do esforço, o empenho do chefe da Cidade da Criança, que na época era o Ricardo Voltolini. Então, a gente assinou aquela carta de intenções, mas aí acabou por causa coisas burocráticas mesmo, né? Acabou não viabilizando, mas tivemos nessa época, em março, o convite da prefeitura para formarmos dentro da Cidade da Criança um espaço que se chamaria aquário, que seria aquário de exposições permanentes, aquela coisa toda, que seria já como se fosse aqui, ó, seria a unidade 2 do Centro Cultural Aquarista Júnior. Entendeu? Então, quer dizer, vale a pena destacar essa passagem, né? Que a gente teve realmente, na época, né? A prefeitura acompanhava muito o nosso trabalho, a gente tinha um contato muito grande com, principalmente, o Departamento de Educação, Cultura e Esportes da época, né? Então, o que acontece? Tivemos um trabalho totalmente ligado a essa coisa educacional, infantil, e a própria prefeitura achou bacana a ideia de formalizar uma unidade 2 do Centro Cultural, mais pública, né, mais assim, municipal, dentro da Cidade da Criança. Infelizmente, por alguns problemas de prefeitura mesmo, né, acabou não dando certo, mas vale a pena mencionar essa passagem aí da história do aquarismo brasileiro, tá legal? Uma passagem que também acho bacana falar da história, cara, hoje dá a impressão que nem poderia existir, mas na época existiu. Entendeu? Não sei se você já ouviu falar em audiobook. Na época eu tinha ouvido falar essa palavra, audiobook. Todos os carros, só para você ter ideia, tinham, vamos dizer, aparelho de som, né? Que vamos dizer, que podiam escutar música, né? Aquela coisa toda, tal. Quando foi em março de 92, nós lançamos uma coleção de audiobook. O que acontece? Uma fita mesmo, ó. Tá aqui, ó. Fita cassete,
Tá legal? Hoje, os mais novinhos aí nem vão saber o que significa isso. Mas fita cassete, porque todos os carros tinham toca-fitas no carro, entendeu? Onde você gravava suas músicas prediletas e escutava durante o trânsito, aquela coisa toda. Você tinha rádio, AM, FM, então muita gente escutava, entendeu? Então o que acontece? Quando foi em março de 92, nós lançamos o quê? Essa coleção de Aquarista Audiobook. Qual que era a ideia? Era justamente nos momentos de trânsito, na volta do trabalho ou na ida do trabalho, que você pudesse escutar coisas de aquarismo. Olha que bacana, cara. Entendeu? É impressionante pensar que esse projeto existiu e até os dias de hoje, tá? Se você quiser, claro que hoje a gente transferiu a fita para o CDzinho, né? Então, se você quiser o CD, é só pedir que a gente tem. Então, o que acontece? Através de meia hora, 40 minutos, uma hora, eu ficava conversando sobre assuntos ligados a essa coisa de temas ligados ao aquarismo através do audiobook. E deixa eu falar aqui, ó, papapi, papapá, a ideia do lançamento, fitas cassete, né? Que chamava Projeto Audiobook. Audiobook porque eu tinha ouvido falar que book, livro, né? Áudio, então através de escutar, você acabava, vamos dizer, memorizando coisas sobre aquarismo, né? Então o que que acontece? Papapi, papapá, ideia, lançamento. Nós lançamos 3 audiobooks. Não foram juntos, né? Foram ao longo do tempo a gente lançou, mas foi março, né, que eu falei aqui? Março de 92 marca o quê? O lançamento da ideia do audiobook. Nós lançamos um que chamava Alimentação dos Peixes, um que chamava Cuidando dos Filhotes e um que chamava, que era o número 3, que chamava Criação de Betas. Então, através de áudio, eu ia dando o quê? Dicas, informações, noções. Hoje, como eu faço aqui visualmente, né? Eu fazia através de um gravador, gravei em casa, coloquei uma trilha sonora de fundo, aquela coisa toda. Teve uma pequena produção e na época o que acontece? Teve uma repercussão legal, o pessoal gostou, porque tinha essa necessidade. Você está no carro, está no trânsito, porque já estava começando, década de 90, começou a ter um trânsito um pouco mais. Sempre foi assim, tumultuado em horas do rush, aquela coisa toda. Mas como começou a ter o quê? Uma quantidade muito grande de carros na rua, e isso o que que acontece? O pessoal ficava muito tempo entre o tempo que saía de casa e o tempo de chegar no trabalho, ou vice-versa. Então, escutar o audiobook acabou sendo uma grande sacada que ajudou o pessoal, pelo menos, a conhecer um pouco melhor o aquarismo, que era a nossa ideia, sempre foi a nossa ideia didática, cultural, nessa coisa de auxiliar tecnicamente informações técnicas, tá legal? Deixa eu falar também, na revista 25, agora já estamos na revista 25, tá legal? A revista 25 de abril de 92. Nós lançamos o que que acontece? Na revista 25 e na revista 26, tá? Essa é a capinha da revista 26. Então, na revista de junho de 92. Nós lançamos, lembra que eu falei, a revista sempre teve essa intenção de trabalhar a parte didática, trabalhar a parte de informação, se especializar nessa coisa de passar dicas, informações, tópicos importantes que o aquarista seria interessante. E na página 12, a gente criou nessas 2 revistas, foi 2 revistas porque foi a primeira parte e depois a segunda parte. Tá vendo aqui, ó? Papapi, curso rápido de aquariologia. Então, o que que acontece? A gente colocou até como introdução Aquário em Casa dá Sorte. Lembre-se disso. Existe até uma crença na China de que peixe em casa traz e dá sorte. E os chineses até dizem que quando um peixe morre no aquário, ele está levando junto todo o mal e os problemas que a casa e a família está passando. Pense nisso, tá legal? Então o que acontece? Tem muitos. Porque na época existia essa coisa de peixe dar azar em casa, aquela coisa toda, tal, tal. Então a gente também quis apagar essa imagem que estava, vamos dizer, um pouco ainda, como que se diz assim, um pouco mal esclarecida, né? Então a gente pegou em conceitos de civilizações antigas, aquela coisa, que pudesse, vamos dizer,
colaborar com a nossa ideia de que peixe é uma coisa prazerosa, peixe dá sorte, peixe é relaxante, aquarismo é um ótimo entretenimento para todas as idades, para todas as faixas sociais, merece estar em todas as casas brasileiras. Então o que acontece? Quando foi nessas duas revistas, nós fizemos esse cursinho rápido. Dicas e informações. Escolha do aquário, tipo de aquário, localização, filtragem, filtragem interna, filtragem externa, iluminação, iluminação natural, falando um pouco de lâmpadas. Depois teve a continuidade dele aqui na página 12. A aeração da água, a temperatura, solo, a água em si, a decoração do aquário, as plantas, saiba como comprar seus peixes, bons vizinhos, que eram aquela coisa de bons companheiros, alimentação, e tudo isso, o que acontece? Existe, até hoje existe, né? Uma loja de aquarismo em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? Campo Grande. É uma loja chamada Flor de Lis, e o proprietário na época formulou uma apostila, mandou para nós, a gente dividiu a apostila em duas partes e publicamos na revista com esse nome, Curso Rápido de Aquariologia, entendeu? Então o que acontece? Agradeço a colaboração do lojista na época, né? Se não me engano é Carlos, tá legal? Que nos mandou gentilmente a apostila e a gente acabou utilizando nessas duas revistas e na época teve uma boa repercussão. Por quê? Porque a pessoa quis aprender, mandava algumas perguntinhas para serem respondidas através de cartas, aquela coisa toda, e nós tivemos essa grata satisfação do quê? De proporcionar um cursinho rápido de aquariologia para a turma, tá legal? Papapi, publicamos com base, então, ó, publicamos nas revistas, nos conceitos, com base na matéria apresentada e nos conhecimentos que você já possui, responda ao questionário abaixo, tá? E envie para a caixa postal, tal. Se você obter 80% do aproveitamento, a gente mandava até um certificado. Então, dava até direito a, vamos dizer, você tinha um teste que você fazia ao final das duas revistas, mandava para nós, a gente avaliava se realmente você teve um aproveitamento de 80% na nota, né? Nossa, nota alta na época, né? Tinha que tirar 8, né? E a gente mandava um certificado pro aquarista que participou do curso rápido, tá legal? Então isso daqui, o que acontece? A ideia foi criar, a ideia sempre foi da revista, foi essa, criar ações, ideias, projetos que pudessem colaborar com essa parte de enriquecimento cultural, tá legal? Eu sempre tenho falado nas aulas, nos programas anteriores que a leitura agrega conhecimento. Toda pessoa que lê muito, aprende muito. E uma coisa vai se somando à outra. Às vezes você está lendo hoje um livro ou uma revista, se você ler daqui 6 meses, você vai perceber que na leitura seguinte, alguma coisa que passou desapercebida na leitura anterior, você conseguiu captar hoje. Você fala, puxa, por que acontece isso? Parece que eu não tinha lido aqui. Não é que não tinha, é que teu cérebro vai crescendo de informações. E ao longo dos anos, a teoria aquarística vai lhe ajudando na prática aquarística, entendeu? Então você vai sendo um aquarista mais prático, mais, vamos dizer, mais conhecedor da teoria e constatador da prática, e você vai evoluindo, vai tendo menos problemas no aquário, tá legal? Aquarismo é uma coisa muito tranquila, muito fácil de lidar. Então você só precisa, que eu tenho falado nos programas, né, conhecer o quê? A ideia, que é vamos dizer, o método aquarista júnior aí de educação aquarística, né? Que é você conhecer os bastidores do aquário, ver o aquário de dentro para fora. E é isso que a revista Aquarista Júnior sempre procurou fazer e ter, tá legal? Nessa revistinha número 25 também, deixa eu mostrar ela aqui, como que tá aqui, nós tivemos também o lançamento de uma coisa bacana. Na página 19, papapá, nós começamos a lançar uma matéria sobre, tá vendo aqui, ó, os ciclídeos. Por quê? Porque a gente começou a divulgar a ideia, os ciclídeos amigos do aquarista. Acompanhe esta mania. Qual mania? Entendeu? Eu sempre percebi o que acontece através de leitura, através de acompanhamento, através de observações, que os ciclídeos, comparado às outras famílias de peixes ornamentais, aquela coisa, eles têm uma inteligência diferenciada. Eles acabam, como se diz, interagindo mais com o aquarista, acabam percebendo o entorno, o que acontece
no entorno externo do aquário. Eles acabam observando, vamos dizer, o jeitão da casa onde o aquário está montado, entendeu? Eles sabem que, por exemplo, com algum movimento, algum barulho, alguma ação que você está fazendo no aquário, ele já praticamente se posiciona, sei lá, numa posição de alimentação, entendeu? Então ele tem uma inteligência diferenciada. Ele, quando reproduz, ele cuida dos ovos, ele prepara o ninho, ele cuida dos filhotes. Se você deixar os pais com os filhotes, eles ficam meses cuidando, entendeu? Apenas quando estão grandinhos, que já estão totalmente independentes, é que às vezes os pais, vamos dizer, abandonam a cria, vamos dizer. Senão fica direto. Tanto que numa criação de ciclídeos, você vê que logo que nasce, você deixa um tempinho com os pais, já separa o casal para um novo aquário de reprodução, para que daí 20, 30 dias aconteça uma nova desova e um novo processo reprodutivo. E a ninhada cresce em separado para ser comercialmente, vamos dizer, criador comercial, aquela coisa toda. Então o Ciclídeos sempre chamou a atenção da revista. Quando foi nessa revista 25, entendeu? A capa dela aqui. Então, em abril de 92, nós lançamos essa ideia de fazer algumas matérias que acabou acontecendo nas próximas edições, que era justamente os Ciclídeos amigos do aquarista. Tanto que culminou, eu vou até citar também, culminou em julho com o lançamento desse nosso guia prático número 10, que é o guia prático Criação do Oscar. Tá legal? Pouco se tinha sobre informações sobre o Oscar e a gente resolveu fazer um guia prático porque o Oscar, para mim, eu que na vida tive muitos Oscars, aquela coisa, sempre foi um ciclídeo símbolo dessa coisa de, vamos dizer, um peixe grande, um peixe de porte, um peixe de personalidade, um peixe em que cada indivíduo parece que tem uma personalidade, onde às vezes 3 peixes juntos se dão muito bem, outros 3 peixes não se dão nada bem. Então a personalidade individual de cada Oscar sempre me chamou a atenção. E essa coisa de inteligência, essa coisa de que se ele acha que uma planta não, vamos dizer, um enfeite de cerâmica, que não é muito pesado, está num lugar do aquário que ele não acha legal, ele devagarzinho vai empurrando. Entendeu? Se ele acha que o cascalho do fundo não está nivelado da maneira que ele gosta, ele devagarzinho vai tirando uma parte do lugar, entendeu? Então o que acontece? Se ele é muito nervoso com o aquarista, ele quase que boqueja na boca. Ou quando você coloca a mão, ele dá umas beliscadinhas, entendeu? Então o Oscar sempre me pareceu um peixe símbolo dessa coisa de inteligência. Então, complementando essa parte que vem ao encontro, né, do ideal dos ciclídeos amigos do aquarista, a gente criou o guia prático Criação do Oscar. É claro que já tínhamos feito o guia prático número 5, que era bandeira e disco, com toda essa característica de inteligência, de comportamento, de estilo reprodutivo, e o Oscar a mesma coisa, entendeu? Tanto que o Oscar é um dos símbolos, hoje em dia, dos peixes-jumbos aí, no caso, né? E é querido por muitos aquaristas em todo o mundo. Entendeu? Já são criadas variedades, colorações diferenciadas, algumas nadadeiras mais longas, alguma cauda mais arredondada, maior, entendeu? Então o que acontece? O Oscar, ao longo dos 30 anos da história, veio o quê? Caindo no agrado dos aquaristas e a gente fez um guia prático, a mesma coisa como eu falei hoje, essa parte da Molinésia, fez um guia prático para quê? Para ajudar os aquaristas nessa coisa de fortalecer informações, tá legal? A Aquarista Júnior sempre foi dedicada nessa parte de querer ajudar a parte educacional, a parte didática do aquarismo, tá legal? Então, revista 25, é bacana mostrar de novo, tá legal? Nós fizemos essa matéria, os ciclídeos amigos do aquarista. Hoje fala-se muito nessa coisa de cachorro muito ligado ao homem, gato muito ligado ao homem. Algumas pessoas têm essas cobras, né? Praticamente como pet, né? Essas aves grandes, arara, papagaios, que ficam no ombro das pessoas. E os peixes, com essa coisa de interação mais visual, acaba sendo também uma opção de, vamos dizer, animal pet, no caso, né? Entendeu? Com essa vantagem de você poder montar um habitat para ele, poder acompanhar o
o dia a dia dele. A gente sempre fala que outros animais, a gente se preocupa mais, 100% com o animal, tanto do ponto de vista de cuidados, de alimentação, de necessidades que ele precisa, tudo. Os peixes é o único animal que você se preocupa mais com o habitat do que com o próprio animal. Se você conhecer através de leitura vamos dizer, aquela coisa de bastidores de um habitat, entender legal essa coisa de biologia do aquário, essa palavra que eu tenho usado muitas vezes, que é acomodação biológica que todo ambiente vai tendo, e que um aquário na tua casa, por exemplo, é diferente de um aquário de outro aquarista, de um amigo. Então, se você pegar um peixe que cresceu muito, você fala, vou doar para um amigo porque ele tem um aquário maior. Às vezes essa viagem é traumática para o peixe, corre até riscos de morrer, por exemplo, entendeu? Então, quando você monta um habitat, pense sempre nisso. Estude bem, converse bem com as pessoas para que você possa ter uma montagem legal de ambiente para ele. Aí você vai ter uma vida longa para ele. Tá legal? Bom, finalizamos hoje o programinha número 26. Tá legal? Gostaria de agradecer toda a audiência, desejar aí uma boa semana para todos. Que Deus abençoe aí você, toda a família, e que na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta com um novo programa, tá legal? Continuando a contar essa coisa da história do aquarismo brasileiro nas últimas 3 décadas. Tá legal? Boa semana para todos, até a próxima, bye bye, tchau.